Bem, vamos conversar, o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais uma das nossas séries HIV. Hoje vamos falar de terapia de resgate, resistência, e nós temos dois nomes que dispensam, obviamente, apresentações. Ricardo Dias, da Unifesp, Estevão Nunes, da Fiocruz Rio, os dois já bastante conhecidos todos vocês, de modo que eu vou me permitir não precisar apresentar para não falar obviedades aqui. E, como sempre, a gente mostra um slide aqui inicial, que é de... Só lembrando que esse é um evento que é patrocinado pela Vive GSK, um grande para a Fundação Baiana de Infectologia, mas, como sempre, nós reiteramos que o conteúdo é de absoluta responsabilidade dos organizadores, não há nenhuma interferência comercial sobre o que é discutido aqui. E, dito isso, a gente lembra só que vocês podem interromper a qualquer momento a apresentação, fazer perguntas, devem, aliás, quando tiver qualquer dúvida. E o objetivo principal é a gente debater esse assunto de interesse de todo mundo. Então, nós teremos a apresentação do Ricardo, depois o caso de Estevão, e a qualquer momento está aberta para discussão, para perguntas, para comentários, qualquer coisa que vocês julguem pertinentes. E para a gente não, como sempre, não sair do nosso horário, eu já convido o Ricardo a começar a apresentação dele. Por favor, Ricardo, obrigado por ter aceito o convite para participar daqui hoje e está com a palavra agora. Obrigado, Brites. Deixa eu apresentar aqui. Vou falar um pouquinho sobre falha virológica, do tratamento antirretroviral atual, né? Foi isso que me foi solicitado, isso aqui são meus conflitos de interesse. Eu vou tentar apresentar conceitos. Vou mostrar alguns conceitos e depois, de forma prática, a gente discute quais são as estratégias, né? Então, é claro que quando a gente tem uma falha de tratamento, a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa, que é tentar levar esse indivíduo novamente à carga viral indetectável. E os estudos de resgate, eles mostram que nem sempre o desempenho é bom. Só para ter uma ideia, e para começar, primeiro conceito, na hora que a gente, hoje em dia, começa um tratamento antirretroviral, por exemplo, o inibidor integrado de segunda geração, Dolutegravir, a gente espera nos estudos que a gente tenha viremia em 1 a 3% das pessoas. Tratamento de resgate, principalmente quando o resgate tem muita resistência, 70%, 80%, é bem diferente, né? E essas aqui são as barreiras que a gente encontra para nosso tratamento eficaz. É claro, a gente tem a resistência, mas olha, não é só a resistência. Tem algumas coisas aqui que a gente vai discutir, que é a replicação viral residual, a imunidade residual, e é claro, as pessoas têm que tomar um esquema que seja o mais tolerável, o mais amistoso possível. E no tratamento de resgate, isso daí já não é tão próximo da gente. O que eu chamei de replicação viral residual aqui é a carga viral. Só para mostrar que se a carga viral é muito alta, fica difícil. E se a carga viral é mais baixa, a gente tem uma oportunidade de fazer uma estratégia, talvez, com resgate, com uma quantidade menor de medicamentos. E eu vou mostrar o conceito disso daí, né, como isso daí funciona. Carga viral alta para início do tratamento é definida como 100 mil cópias, porque acima de 100 mil é mais difícil de você resgatar.
No resgate, não. É 30 mil em alguns estudos, 50 mil em outros estudos. Vou mostrar conceito. Isso aqui é um conceito extemporâneo, é um estudo antigo. E a gente já percebeu lá atrás que na hora que você tinha, por exemplo, carga viral mais alta, era mais difícil de resgatar. Estou mostrando aqui um estudo que era de resgate, pacientes com muita resistência, e eles foram resgatados com etravirina, mais darunavir, e eu vou mostrar aqui só a barrinha azul, que é o braço da etravirina mais darunavir. E olha só, se a carga viral era menor do que 30 mil, 70% de resposta. Se aumentava, 30 a 100 mil já cai para 57%, mais de 100 mil, 49%. É linear. Bom, tem estudo mais recente. Esse estudo aqui é o do fostenzavir. Fostenzavir, um inibidor de entrada do vírus, uma molécula que se liga na região do HIV que vai se ligar ao CD4. E aqui, o fostenzavir era um medicamento novo, e a gente viu a mesma coisa. Olha, carga viral baixinha, menos do que 1.000 cópias, 71% de carga viral indetectável na resposta. Conforme aumenta a carga viral, vai diminuindo a quantidade, a porcentagem de pacientes que obtêm a carga viral indetectável de novo. Isso aqui é linear. Para a gente entender também que o CD4 é importante. A gente sabe que se o CD4 for muito baixo, a gente não vai conseguir um desempenho tão bom. E baixo é 50 células. Tem que ser muito baixo mesmo. De novo, barrinha azul, etravirina e darunavir. Menos do que 50 células, 44% de resposta. E conforme você passa de 50 células, já fica uma resposta melhor, mas, de novo, não chega a 70%. Estudo novo, estudo do fostenzavir, mesma coisa. Olha, menos do que 20, 35%. E vai linearmente aumentando até os 68% de resposta quando você tem mais do que 200 células. E aí, vamos contextualizar que, às vezes, o resgate é fácil, e ele é fácil quando o medicamento central ele é bom. Quando você tem pouca falha virológica prévia, tem um valor preditivo positivo até maior do que a genotipagem. Carga viral baixa, CD4 bom, e você não precisa dar muitos medicamentos. O que é o medicamento central? Bom, depende. Se é um estudo que está testando um medicamento novo, o medicamento novo será o medicamento central. Se você tem pouca resistência, você pode considerar o medicamento central como sendo dolutegravir ou inibidor de protease com booster. Se você tem muita resistência, inevitavelmente a gente vai ter que basear o centro no inibidor de protease. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso aqui é só para mostrar para vocês o que seria a barreira genética desses medicamentos que a gente tem hoje em dia que compõem um tratamento inicial ou de resgate. A gente tem inibidor de protease com uma boa barreira genética, um dolutegravir que também tem uma excelente barreira genética, e às vezes a gente usa isso aqui como medicamento central. E aqui, na ordenada, eu coloquei a tolerabilidade desses medicamentos. O dolutegravir, por exemplo, perde um pouquinho na barreira, mas ele ganha um pouquinho na tolerabilidade. E aí a gente tem a falha mais frequente no mundo, que é aquela falha que a gente tem um não análogo junto com dois análogos. Uma quantidade enorme de brasileiros toma isso daqui e provavelmente vai falhar porque interrompeu o tratamento durante a pandemia. E aí a gente considera isso daí como uma falha de resistência a não análogo. E a gente fala o seguinte, olha, no nosso PCDT, você resgata isso daqui tanto com dolutegravir como base, ou como darunavir e ritonavir como base, esses dois com dois análogos, mas você pode ter dolo e daruna. E ficou mais claro recentemente que nesse tipo de falha mais precoce, tanto o dolo quanto o daruna tem um espaço, porque a resposta é super boa. E isso aí a gente viu a partir desse estudo aqui, que é o NADIA. O NADIA teve uma randomização que eu achei especial. Eles chamaram de randomização fatorial 2:2. Os pacientes estavam todos falhando no análogo, todos com tenofovir.
E aí, o primeiro sorteio vai para o braço do dolo ou do Daruna com ritonavir. Daruna 800-100. Segundo sorteio, a gente vai resgatar com tenofovir ou com AZT, nos dois braços. Por que AZT? Porque está todo mundo falhando a tenofovir. Quando falha a tenofovir, a chance é que você tenha uma mutação, que é a K65R, que dá resistência a todos os análogos, ao 3TC, inclusive, ao tenofovir, mas não dá resistência ao AZT. Então, a gente queria também testar se o AZT teria um espaço aqui, né? De fato, nesse estudo, a prevalência de K65R, mutação do tenofovir, era muito alta, era em torno de 50% em cada braço. E a gente vê também que o CD4, né, era relativamente baixo e que a carga viral que a gente obteve com menos de 100 mil, ela foi igual nos braços. Eu acho mais fácil de ver esse daqui. Esse daqui é a análise que fala da comparação entre Daruna e dolutegravir. Basicamente, você tem um risco aqui no meio e vai ter uma bolinha. Se a bolinha aparecer do lado esquerdo, ela está falando que o darunavir foi melhor. Se aparecer do lado direito, ela está falando que o dolo foi melhor. Mas se o intervalo de confiança cortar essa linha do meio, deu empate. E é o que deu empate. Então, se você comparar dolutegravir com darunavir usando tenofovir, é igual. Usando zidovudina, é igual. E dependendo do nível de atividade dos análogos, é igual também, né? Então, é até interessante, isso a gente já viu em outros estudos, que quanto maior a resistência aos análogos, por exemplo, 0 análogos plenamente ativos, maior a resposta, 91%, 92%. Quando você tem os 2 análogos plenamente ativos, a resposta cai. Isso é um alerta, né? A falta de resistência pode significar má adesão. E a adesão raramente muda no segundo esquema. Só vai ter mutação de resistência quem tomou o medicamento. Pelo menos, de uma certa forma, tomou o medicamento. E aí, eu fiquei contente, e acho que todo mundo fica também, na hora que vê que a gente compara a ZT e tenofovir nesse resgate, e a zidovudina não fica mais essencial. Sempre o que for para a direita favorece o tenofovir, e é o que acontece mais, né? Então, se você não tem a mutação do K65R, que é a mutação do tenofovir, é melhor usar tenofovir. E se você tiver, tanto faz, tenofovir ou AZT. E os outros dados mostram que realmente você não precisaria necessariamente mais do AZT para resgatar o paciente que tem a mutação K65R ou que falhou ao esquema de tenofovir, desde que você tenha um medicamento que, junto do esquema, tenha muita potência e boa barreira genética. Estamos falando do dolo e do darunavir com ritonavir aqui. Só para a gente prosseguir, às vezes a gente vai falhar também com dolutegravir. A gente está começando tratamento com dolutegravir, é claro que a gente vai ter falha. E a gente assume que a resistência a dolo é excepcional no início de tratamento, com 2 análogos de dolo. E se ela é excepcional, talvez o problema seja a adesão e você poderia até resgatar com o próprio dolo, melhorando a adesão. Ou pode mudar para darunavir, já que o dolo não está dando certo. Ou pode fazer essa duplinha aqui, nova, dolutegravir e darunavir. Bom, deixa eu mostrar agora resgate difícil. E o resgate difícil, quando você tem muita resistência, né? Atividade comprometida do medicamento central, a carga viral é alta, nível de CD4 é baixo, tudo o contrário, né? E muita falha virológica prévia. E aqui os estudos mostram que quanto maior a resistência, óbvio, é mais difícil de você resgatar. Vou mostrar de novo estudos extemporâneos. Olha só, esse daqui do Maraviroc. O Maraviroc foi usado 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia para resgate, quando ele era medicamento novo. Com ou sem placebo, né? Então, olha só, se você tem mais do que 3 medicamentos no esquema que são ativos nesse estudo, nem precisa de Maraviroc. O placebo é igual. Se você tem 2 medicamentos ativos, isso significa que você vai ter esquema triplo com Maraviroc, aí já fica diferente do placebo. Um medicamento ativo seria um esquema duplo, né, 2 medicamentos plenamente ativos, e 0
seria o que a gente chama de monoterapia funcional. Só tem o Maraviroc de bom. E olha que interessante, a gente usa Maraviroc 2 vezes ao dia, sabe por quê? Por causa desse braço. Esse braço aqui, que tinha 0 medicamentos para ir com o Maraviroc, que é um braço que talvez não exista mais, né? Então, perfeitamente, a gente poderia usar Maraviroc 1 vez ao dia. Mesma coisa na hora que a gente olha o Raltegravir, quando ele foi usado logo que apareceu. Ele começou a ser usado para resgate, mesma história. Olha, Raltegravir é o bracinho azul. Se você tem mais do que 2 medicamentos ativos, vai bem, né? Porque você tem um novo e mais 2. Vai bem é 70%, 75%. É assim que é resgate. Se você tem um medicamento ativo, seria uma terapia dupla, né? Já cai para 48% aqui, 67% aqui. E com 0, a monoterapia funcional. Monoterapia funcional talvez não exista, talvez seja um termo errado, né? Porque não existe monoterapia funcional se você tem atividade dos outros medicamentos. E a gente vai ter sempre atividade residual. Sabe como eu sei disso? Aqui, ó, 0 medicamentos ativos junto com o Raltegravir, 52% de carga viral indetectável. Então, é o Raltegravir plenamente ativo, mais os outros com atividade residual. Eu vou falar mais um pouquinho de atividade residual daqui a pouco. Mas tem uma outra situação que a gente vê no Brasil, que é a resistência na integrase. A gente tem muitos pacientes que tomaram Raltegravir para resgate. O Raltegravir ele apareceu de uma forma meio exposta, num regime em que ele era frágil, porque a gente usava Raltegravir quando já tinha resistência na protease. E aí, a gente tem mutação de resistência na integrase. Nesse caso, a gente vai ter que basear o resgate no IP, o melhor IP, que normalmente será o Darunavir R. A gente tem ainda Tipranavir, Atazanavir, mas é o Darunavir, e vai usar o que a gente tem. Se a gente tiver os melhores análogos, usa. Se a itravirina ainda estiver funcionando, pode ser uma opção. Se o vírus for R5, pode ser o Maraviroc. E como tem resistência na integrase, você tem que usar o Dolutegravir 2 vezes ao dia. E o objetivo é ter pelo menos 2 classes plenamente ativas. Se não tiver, vai juntando a atividade residual dos medicamentos. Como é que eu sei que tem que usar 2 vezes ao dia? Tem estudo. Tem o Viking, né? O Viking, que pegou pacientes daquele estilo, falhando com resistência. E aí, o que aconteceu foi que esses pacientes entraram no estudo e a gente tentou provar que existia atividade do Dolutegravir se você usasse 2 vezes ao dia. Então, eles não mudaram o que eles estavam tomando e começaram a tomar Dolo 2 vezes ao dia por 1 semana. E a carga viral caiu. Teve até um placebo aqui nos braços do Viking, mostrando que caía mais do que o placebo. Estava ativo. E aí você, depois de 1 semana, montava um esquema de resgate. E dava certo. Mas depende do tipo de mutação. No total, 24 semanas, 69% de carga viral indetectável, com 48 semanas, 1 ano, cai para 63%. Parece o mesmo, né? Agora, a gente tem que lembrar que o Raltegravir ele tem 3 vias mutacionais. Uma que tem mutação no códon 155 da integrase, o outro no só códon 143 e outro no códon 148. O 148 não é bom. Tem mais resistência cruzada. Se não tiver 148, o que era 69, vai para 79. O que era 63 e 48 semanas vai para 71. Agora, se tiver 148, com 2 outras mutações, por exemplo, o que não é incomum, já cai para 24%, 29%. Então, a gente tem que entender do perfil de mutações para entender como será o resgate. Bom, às vezes, o resgate é muito difícil, impossível no momento, a gente não vai achar nenhum medicamento ativo, a gente tem que esperar chegar alguma coisa. O que está mais próximo de chegar, porque já está registrado no Brasil, mas ainda não está disponível para a gente, espero que esteja logo, é o Fostenzavir. Aquele inibidor de entrada que eu falei para vocês. Uma molécula que se liga no vírus, aonde o vírus se ligaria com o CD4. É usado 2 vezes ao dia e é um medicamento que funcionou bem, pegou gente com muita resistência. E aí, olha só,
tinha um braço que os pacientes não tinham nenhum medicamento ativo e ele foi chamado de braço não randomizado. Só tinha, teoricamente, o fostemsavir como medicamento ativo. Os outros dois, o outro braço, as pessoas tinham 1 ou 2 medicamentos ativos, uma semana de monoterapia funcional, não muda nada que ele está tomando, toma só fostemsavir, e a queda de carga viral foi menos 79, comparado com menos 0,17 do placebo, funciona. E aí você acha os melhores medicamentos. E acaba tendo alguma chance. Isso aqui é para mostrar como é que são esses pacientes. No mundo inteiro eles são assim, pacientes que têm muita resistência. Bom, a idade é em torno de 50 anos. A maioria é homem, numa época que a epidemia era mais concentrada. A carga viral pode ser alta, mais do que 100.000 cópias, em 30% aqui no braço randomizado. E o CD4 pode ser baixo, a 99 aqui num braço, 41 no outro. E só para mostrar a resposta, olha como é que foi. 60% no braço que tinha 1 ou 2 medicamentos ativos de carga viral indetectável depois de 96 semanas. Isso aqui foi aumentando ao longo do tempo, a gente pode até discutir isso daí. E o mais interessante, o CD4 subiu bastante. O braço que tinha em torno de 100, que é a coorte randomizada, aumentou 205. O que tinha em torno de 50, que eram os piores pacientes, aumentou 119. Independe do CD4 com que o paciente entrou no estudo. Ele vai ganhar, mesmo que seja menos do que 20. E olha que interessante. Isso aqui é o medicamento que ajudou. Companheiro do fostemsavir. O dolo foi um grande companheiro do fostemsavir. Mas se ele tivesse sensível, não adianta usar 2 vezes ao dia. É até pior do que usar 1 vez ao dia. O Daruna, se tivesse sensível, também era bom, mas eles tinham todos usado inibidores de protease, falhado inibidores de protease, e aí, usando 2 vezes ao dia, ficava melhor. 50 1 vez ao dia, 71 2 vezes ao dia, como está na bula. Então, parece que isso aqui faz sentido. Tem mais coisa para vir aí. Tem o lenacapavir, que é um medicamento que também é novo, inibidor de capsídeo, usado subcutâneo. Os estudos estão muito preliminares, nem vou falar nada. Tem o ibalizumab, o torogarzo, que é um medicamento que é um imunobiológico caríssimo, que ninguém está usando, mas que se liga no CD4. Do mesmo jeito que o fostemsavir, ele inibe a entrada do vírus, só que não ligando no vírus, mas ligando no CD4. Vamos concluir? Então, as diretrizes precisamos de pelo menos 2 classes ativas. Às vezes, a gente tem que usar a atividade residual do medicamento. Como é que a gente sabe qual que é a atividade residual do medicamento? Tem estudo. Você tem uma falha virológica, carga viral detectável, você tira um dos medicamentos para fazer o teste. Tira lamivudina. Se a carga viral subir, é uma prova de que podia estar funcionando. Depois de 2 semanas, você coloca de novo a lamivudina. Se abaixar, você confirmou. E os estudos fizeram isso daí, né? E mostraram, por exemplo, vou falar o que a gente conclui. Não tem atividade residual, favidez, levirapina, provavelmente a doravirina, rilpivirina, que a gente não tem aqui também não tem, os não análogos não tem. IP sem booster não tem, a infuvirtida não tem, mas IP com booster tem. Etravirina tem, dolutegravir tem, lembra do Viking? E os análogos tem também. Esses aqui são os que a gente não fez estudo ainda. Hal, elvitegravir, não fizeram estudo. Maraviroc também não, fostemsavir não, lenacapavir também não. Mas a gente tem que planejar de acordo com a carga viral e o nível de CD4, sabe por quê? Porque o desafio é você ter um esquema que o paciente consiga tomar melhor, que seja menos tóxico. E se você puder, você tem que usar uma quantidade menor de medicamentos para não ser tão tóxico. E você vai poder usar uma quantidade menor dependendo da carga viral e do CD4 que você tem naquele paciente, naquele momento. Pronto. Deixa eu parar meu compartilhamento. Perfeito. Bem, Ricardo fez um rápido, mas muito bem focado, apanhado sobre resistência aí. Se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta agora, é o momento, antes do caso. Ricardo, eu tinha a impressão de que o raltegravir tinha um estudo de atividade residual, que era um estudo pequeno. Eram 4 pacientes só que tinham Exato, interrompido o raltegravir. É o seguinte, tem um estudo com um paciente mostrando que tem atividade residual. E tem um estudo italiano com 4 mostrando que não tem.
Que não Logo, tem, né? Entendi, 4 que não tem. entendi. Logo, não sei. Né? Tá, Tá bom, um tem, 4 não tem. Então, tá bom. Os números não ajudam muito a fazer uma opinião não, formada sobre isso, né? Muito pequeno, né? é. E um ajuda, o outro, um mostra que tem, o outro mostra que não tem, sei. Uma das coisas, Ricardo, que eu acho que você falou que vale muito a pena a gente focar é aquela história de menos às vezes ser mais, né? Você colocou claramente no início que uma das razões e uma das causas de falha, e a gente sabe isso, todo mundo que lida com HIV, é a adesão. E aí você, às vezes, tem um paciente com falha, quer fazer um esquema potente, seguro, e aí está com um monte de pílula, que nem um paciente mal aderente, vai continuar mal aderente e vai ter um risco maior de falhar. Então, eu queria que você expandisse um pouquinho mais esse comentário, porque eu acho que tem uma importância prática muito grande, tem muito residente e MRGs assistindo aqui agora, então acho que vale a pena discutir um pouco esse conceito. A primeira coisa é o seguinte, o paciente que é de resgate, ele é um paciente especial. Especial porque aconteceu alguma coisa. Ou ele adquiriu uma resistência transmitida, ou então é um paciente muito antigo em que a gente usou terapia sequencial, monoterapia funcional, IP sem booster. Esses caras estão aí ainda. São esses que a gente coloca nesses estudos. Ou são aqueles caras que não conseguem tomar o medicamento porque tem algum problema de adesão e, aparentemente, isso é difícil de mudar. Se o paciente já chega no resgate com um problema de adesão, e a gente já sabe que a vida dele vai ser um pouco mais difícil, porque o tratamento de resgate é diferente do tratamento inicial. Às vezes você vai ter que usar 2 tomadas, às vezes você vai ter que... A gente tem que pensar que a gente tem que tentar ao máximo facilitar a vida desse cara, desse paciente, desse cara ou dessa cara, né? Eu acho que a gente não pode negligenciar, né, que algumas pessoas, por exemplo, mulher, tem mais toxicidade, porque mulher tem menos adesão. Não é porque ela quer ter menos adesão, é porque os níveis séricos são mais altos. Então, a gente tem que pensar nisso daí. Então, imagina, você tem uma falha e você tem 5 medicamentos que são ativos. Eu posso dar os 5, tá? Estou garantido. Os 5 vão funcionar. Se um não funcionar, o outro vai funcionar, certo? Errado. E se a carga viral for 1000 cópias, até aspirina detecta isso aí. Você não precisa ter um esquema que seja absurdamente potente e de ótima barreira genética, se falta pouco, né? E às vezes falta pouco porque você tem atividade residual do que o cara já está tomando e porque você tem um vírus muito aleijado. E talvez porque você tem um sistema imune que controla aquele vírus. Então, o que você falou, eu acho que é fundamental. O desafio no resgate é você ter um esquema que o paciente consiga tomar, que seja menos tóxico e que seja mais fácil para ele, né? E é por isso que eu trago esse tipo de racionalização, porque tá na nossa cara, né, Brits? Às vezes se você errar na mão, o cara vai ter toxicidade e é pior, né? Então, é o exemplo clássico de que menos geralmente é mais. Então, esse eu acho que é um conceito que a gente tem que deixar claro, porque é um erro comum na prática tentar se blindar o paciente, quando, na verdade, você vai conseguir que ele seja pior aderente e, portanto, tem uma chance maior de falhar do que com um esquema que aparentemente é mais Você light. imagina que a gente tem um negócio que a gente chama dose fine. Você dá um medicamento em monoterapia e você sabe o que você está procurando? A menor dose com maior queda de carga viral. Você não quer dar uma dose maior. A gente tinha que ter esse raciocínio de dose finding para o resgate. A menor dose com a melhor queda de carga viral nesses casos. Mas o raciocínio HIV nunca foi esse, né? A gente sempre tentou Nunca. a maior dose tolerada, porque era justamente pelo medo de resistência. É por isso que todo mundo, a gente fica depois procurando uma dose mais baixa, né? A Favirenz vai para 400, a Tazanavir vai para 200, da Caletra Luna a a gente gente errou trabalha na com mão. 400. Nitidamente o Caletra a gente errou na mão. Né? É uma Não, dose. sem dúvida, E tem sem outra dúvida, sem coisa. dúvida. Você vê alguns dos estudos de monoterapia que mostram que dose maior, às vezes, tem uma menor atividade antiviral do que uma dose menor. Então, você, na realidade, carregar a mão na dose pode não funcionar. E eu acho que carregar a mão também na combinação de drogas pode não funcionar. Sim. Bem, o pessoal da plateia aí, ninguém está querendo fazer nenhuma pergunta ou comentário sobre isso? Tinha uma coisa que ficou tão clássica para mim, né?
que era mais ou menos sobre tolerância, os caras comparavam 2 análogos de efavirenz, 2 análogos de caletra. Claro que efavirenz é menos tóxico que caletra. E caletra monoterapia, que era menos tóxico que efavirenz com 2 análogos. Quer dizer, qual que é a diferença do caletra com 2 análogos do caletra monoterapia? É 2 análogos a menos. Entendeu? E ele ficou mais tolerável do que o efavirenz. Pessoal, hoje está meio sonolento aí. Bom, aqui tem Rosa falando que também não ajustamos TAV por peso, sexo, etc. Sempre dose flat, né? O Ricardo falou isso sobre dose em mulher, né? O Atazana, isso ficava muito claro. O Atazana, na verdade, quando foi feito o PEARLS, foi um estudo que comparou efavirenz com o Atazana 400, Atazana sem ritona, Atazana, acho que se não me engano, DDI 3TC na época, é uma CTG o PEARLS. O braço Atazana foi muito ruim, mas em mulher não foi tão ruim, porque a mulher tinha um nível sérico de Atazana sem booster, que era parecido com o de booster, assim, era um nível sérico muito alto. Então, a mulher funcionou bem sem booster, e quando foi para a CTG 5202, que era com booster versus efavirenz, funcionou pior, porque justamente ficou um nível sérico muito alto. Então é isso, a gente não individualiza nada. Olha que interessante, ninguém discute isso, mas o dolutegravir tem 30% a mais no nível sérico em mulher do que homem. 30%, não é trivial. O que é a toxicidade do dolo? É encurtamento do sono e ganho de preso, que acontece mais em mulher. Coincidência. Em mulher. Né? Parece coincidência. Pois é. Mas é isso. Então, moral da história... E os estudos? Então, vai lá. Os estudos de desenvolvimento todos foram feitos com poucas mulheres, né? Ainda teve esse problema, historicamente. Né? Então, a gente viu pouca toxicidade em mulher, porque era tudo 10%, 15%. Né? Esse é outro dado que é extremamente relevante. Agora que está se tentando consertar isso, colocar mais mulheres nos estudos, mas anteriormente, no estudo que tinha mais, você via 15%, 18%, 20%. 15%. E aí, na verdade... Só no hemisfério sul. No hemisfério sul é que você conseguia mais mulher. No hemisfério sul, América do Sul, África, na América do Norte, Europa, nunca conseguia. Né? É uma epidemia ainda meio setorizada. Né? Então, eles sempre ficavam em 15%. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta ou comentário? Está todo mundo dormindo hoje aí. Então, Estevão, vê se você acorda a turma aí com o seu caso. Vamos lá. Tá boa a imagem? Estão conseguindo ver? Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Então, gente, a ideia aqui é colocar um caso clínico, até para pontuar e para ilustrar alguns elementos aí que o Ricardo trouxe para a gente. Não é um caso nem tão de resgate tão profundo assim, mas já é um caso que permite aqui algumas considerações gerais sobre abordagem de falha terapêutica. Então, esse aqui são os potenciais conflitos de interesse. E o caso é esse aqui. Um paciente de sexo masculino, 53 anos, em janeiro de 2019, infecção pelo HIV diagnosticada em setembro de 2009, 10 anos antes. Chegou a iniciar ZT, 3TC e efavirenz nesse mesmo ano, teve um uso regular, inúmeros períodos de abandono. Em janeiro de 2013, ele tinha um CD4 de 126, uma carga viral de 130 mil. É isso? Não, 130 mil. Troca sem gênero por tenofovir, 3TC e lopina. Tem intolerância à lopina, trocado em setembro de 2011, não, perdão, isso aqui não existe. Usou sempre irregular, nunca apresentou carga viral indetectável, até abandono do tratamento em 2015. Retorna em 2016, sendo iniciado tenofovir, 3TC e atazana, também sem gênero. Em janeiro de 2018, solicitada a carga viral de 810. Em julho de 2018, carga viral de 82 mil e é solicitada uma genotipagem. E a genotipagem é essa aqui. A gente vê o padrão de análogo, com a 65R e 184V, um não análogo livre, e na protease, um padrão aqui já um pouco conhecido, principalmente de falha com lopina e falha de atazana, eventualmente, né, com a 46I, a 54V e 82A, com algumas outras secundárias, e aparece aqui, talvez, alguma coisa também para o darunavir. Ricardo, quer comentar, Ricardo? O que você acha dessa geno? Bom, é interessante que começou com a ZT e falhou com a mutação de tenofovir, né? A gente sabe que elas não coexistem. O K65R não coexistem com aquelas mutações do AZT que são as TANs. Elas não coexistem no mesmo vírus.
Mas essa pessoa, muito bem, pode ter um vírus que tem as mutações do AZT, o que tornaria pior. Para mostrar que, assim, a geno é a fotografia daquele momento, é a pressão seletiva do que está sendo usado. Mas você pode estar subestimando a resistência, é por isso que a gente usa como preditivo o número de medicamentos que a pessoa tomou, o número de tratamentos que ela teve, né? Mutação aqui tanto de efavirenz quanto de nevirapina. E eu não me lembro se ela tomou IPC booster, ele tomou IPC booster? Ele não tomou Ipiracembuster a princípio, ele tomou lopina durante muito tempo em uso irregular, Sim. falhando em uso irregular, depois tomou atazana com ritona, e depois foi quando ele falhou. Mas isso tem, assim, tomou 7 ou 8 anos mal de IP, assim, demorou um tempo. Porque tem uma coisa muito interessante aqui, Estevam, que é o seguinte, a mutação do códon 46, ela é muito específica de indina, né? Indina V, que é uma coisa peculiar. Mutação do 82 também é indina e ritona. O 89 mostra que esse vírus é provavelmente um não B. Eu não sei se apareceu. É um não B mesmo, é BF. É mutação de F, né? Então, será que tem resistência transmitida aí, nesse contexto? Porque é muita mutação para IP de quem começou com caleta, né? Às vezes, 3%, 1% a 3% das pessoas têm resistência transmitida na protease, e são esses que evoluem com mais mutação quando tomam errado o IP com booster. E eu suspeito que sim, porque ele tem mutação de medicamento que não existia mais na época. E essas redes de transmissão de vírus resistentes, elas são muito antigas, né? É Nelfinavir, é DDI, né? Então, é uma coisa interessante. Ricardo, A gente até vê... Desculpa, Brits. Não, você não estranharia essa ausência de mutação para não análogos aí? Não tem lá 103, 179, 106 e 181, tem várias. Está na linha de cima que misturou tudo. Não, é porque isso aqui veio errado, exatamente, misturou tudo. Desculpa, mas tem 103 sim, tem 103 e 181, então, perdão. Tem 65 e 184, né? Pegou o que ela está tomando, e tem muita mutação para não análogo. Aqui a doravirina já era, né? 106. Sim. Sim, verdade. Então, teoricamente, isso aqui deve dar uma resistência intermediária ao etravirina, inclusive, né? Com a 181C. A 181. Porque essa aqui ficou trocada. Desculpa, gente. E na protease V89V, uma mutação para o darunavir, né? Só. Sim. Esse paciente, é possível que ele tenha tomado irregularmente, como o Ricardo falou, ele não toma ZT há um tempo, né? Quando aparecem TANs e 65R juntas, normalmente isso significa que são dois vírus diferentes, não é isso, Ricardo? Eles estão em vírus diferentes. Estão em vírus diferentes. Eles não coexistem no mesmo vírus. É um vírus que tem 65, o outro vírus tem a TAN, e na hora que você faz a fotografia, você vê as duas, né? Porque você não está diferenciando. Você não está fazendo aquilo que a gente chama de single genome amplification. A gente já fez isso. A gente pegou os pacientes que tinham 65 e TAN e fez e viu que eles sempre estão em vírus diferentes. Perfeito. E uma mutação para o darunavir, provavelmente. A gente até vê esse padrão de 46 e 54V82A com o lopinavir não sendo o primeiro IP, né? Ele costuma fazer esse caminho, né? Mas realmente, em geral, para paciente que já tem a 46I previamente, né? Aí até às vezes vai para esse caminho mesmo, né? E realmente é um caminho que atrapalha muito todos esses IPs mais antigos, né? E o Daruna, ele coloca aqui no Stanford como potencial baixo nível de resistência. E temos aqui, foi feito o teste de tropismo. Maraviroc, a princípio o tropismo foi R5. Ricardo, você quer comentar esse FPR aí de 40 e poucos por cento? Isso aqui é o seguinte, qual que é a chance que a gente tem de errar, né? De errar falando que é R5, né? Ou no caso aqui, de acertar falando que é R5. Então, quanto maior o FPR, maior a chance que a gente tem no nosso genotropismo de estar certo. Então, quando ele fica menor, aí você tem que fazer um corte. 10, 20, depende de como você faz. Normalmente, menor do que 20, isso daí é muito indicativo de que o vírus não é R5. É um vírus que usa o outro receptor, né?
Então, existem algumas diretrizes que falam assim, se você não fizer numa amostra única, fizer em triplicata, você tem que usar o FPR de menor do que 10, se você fizer uma amostra única, 20. Mas, assim, nitidamente é um vírus que tem muita chance de ser R5, porque quanto maior essa porcentagem aí, maior o vírus maior a chance de você estar acertando, falando que o vírus é R5. Vocês chegaram a ter um trabalho mostrando que acima de 40% era raro o vírus mudar de tropismo, né, durante o tratamento, né? Foi. A gente viu isso no Journal of Virology. O que acontece é o seguinte, metade das pessoas na história natural muda de R5 para X4. E aí é muito interessante você ver que parece que essa interpretação genotrofena ela é boa, porque a gente pegou pacientes que estavam acompanhando ao longo do tempo, e aqueles que vão mudar, eles vão diminuindo o FPR ao longo do tempo. 30, vai para 25, vai para 27, vai para 20, vai para 10. Então, é uma coisa que faz sentido, né? Não é assim, 40 vai para 10, não tem isso. E aí o que a gente viu é que todo mundo que tinha acima de 40 não mudava o tropismo. Estava entre aquelas 50% das pessoas que não mudava nunca. Né? Então, ao longo do tempo, ia ficar sempre acima de 40. Né? Então, você lembrou bem, dá para ter mais certeza ainda que isso daqui é um vírus R5, porque é daqueles caras que não mudam ao longo do tempo. Maravilha. Então, opções terapêuticas. Escolha de análogo, tenofovir ou AZT. Escolha de Daruna ou Dolutegra ou precisa dos dois? Dá para fazer Daruna ou Dolutegra? Ou tem que fazer 3 classes? A minha questão é a seguinte também aqui. Esse caso com pouquíssima resistência à protease, daria para abordar quase como uma segunda linha? Ou a gente tem que tratar com um número maior de drogas ativas? Essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, esse paciente é um paciente que você fala assim, olha, começou, tá certo? Começou quer dizer, já tem a protease com mutações. Má adesão vai fazer perder o Daruna. Quando você não tem mutação nenhuma, esse risco não existe. Na hora que você toma o ritonavir, o teu fígado fica inibido e na hora que você para o ritonavir, ele ativa tão rápido, que ele tira o inibidor de protease do teu sangue sem dar chance de você ter resistência. Né? Não é o que acontece aqui. O que acontece aqui, você já tem vírus mutado, eu não confiaria que num paciente com adesão ruim, que esse darunavir ficaria seguramente bom para sempre. E o que tem de bom nesse paciente é que ele é virgem de inibidor integrase. Né? Ele funcionaria como aquele paciente do NADIA, que vai ter maior chance de detectar, porque tem tanta mutação do códon 65 quanto do códon 184. E aí você pode perguntar para mim assim, olha, o que é menos tóxico para esse paciente? Eu acho que assim, a gente já viu que o AZT é o único nuke ativo, mas talvez a gente não precise dele. O que é menos tóxico para ele? Tomar tenofovir 3-TC com dolo ou tomar daruna com dolo? Essa talvez seja a pergunta que você tenha que individualizar para o paciente. Né? E aí também tem a questão da capacidade de adesão dele, né? Se usar o IPR, por exemplo, você pode estar... E aí você teria que usar darunavir 2 vezes ao dia, né? Paciente como esse. O que é meio crítico, eu acho, é o seguinte, a gente perde o dolo quando ele está em monoterapia, tá certo? Mas ele é o único medicamento aí que tem grande barreira genética e que tem potência que realmente ativa. A gente não quer perder esse dolo, né? A gente não quer. Essa é a minha preocupação. Acho que a diferença desse paciente para um paciente de segunda linha é que aqui, quando você está na segunda linha, se você perder o dolo, é um problema menor. Você vai ter o IP sempre limpo, né? Sempre inteiro. Agora, aqui não. Né? Aqui, se você perder o dolo, você está a um passo de uma coisa realmente ruim, né? Do ponto de vista de construção de novo esquema. Quanto é que era a carga viral dele mesmo? 80 e poucos mil. É uma carga viral 138, não é isso? 78? Deixa eu ver aqui. 138. Não, 82 mil. É um CD4. O CD4 não está aqui. Não está aqui, mas assim, era um CD4
Ele já Eu foi. não botei aqui, mas é um CD4 em torno de 300 e pouco. Tá. Não, é uma carga viral que emociona um pouco. Essa carga viral emociona Emociona, um pouco. sim. E não é aquela carga viral que é só abandono ou só má adesão, né? Porque objetivamente o esquema que ele está tomando, teoricamente, está com muita resistência, né? O atazana está com muita resistência. Ele tá tomando medicamento, tanto é que tem mutação, e esse vírus tem bom fitness, tanto é que a carga viral é alta. Então, é um vírus meio indomável. Por exemplo, a discussão que eu faria, se a carga viral fosse 1000, a discussão que eu faria é o seguinte: vamos resgatar com Dovato? Mas com 84.000, nem pensar, né? Ousado, Ricardo, ousado. Então, vou falar rapidamente, o Ricardo já falou, só para contextualizar aqui o que a gente tem, né? Como o Ricardo já falou, tivemos esse interessantíssimo desenho do estudo Nádia, por vários motivos, né? O Nádia finalmente comparou o dolutegravir com, teoricamente, o nosso padrão ouro na classe dos IPs para resgate, que é o darunavir-ritona, ao contrário de estudos anteriores, como o Downing, que tinha comparado com o lopinavir, como o Vicente, que tinha comparado com o lopinavir e o atazana. E aqui tem um outro dado curioso e interessante, é que, na verdade, a maior parte dos pacientes aqui, nesses novos estudos, os pacientes estavam tomando tenofovir, esquemas baseados em tenofovir, né? Tenofovir, lamivudina e não análogo. E aí tem aquela questão que a OMS sempre levantou, vamos trocar o análogo. Porque intuitivamente, embora ninguém queira usar o AZT, intuitivamente para a gente era muito estranho pensar que a gente vai fazer um resgate simplesmente trocando uma medicação. Vamos trocar só o efavirenz por dolutegravir e vamos considerar isso um resgate. A gente sempre intuitivamente quis colocar pelo menos mais uma droga ativa, ou pelo menos mais uma droga nova, né? Então, essa era uma outra questão, que eu acho que o Nádia teve uma abordagem muito interessante, como o Ricardo falou, é um desenho fatorial, ou seja, tem 2 randomizações feitas em série, né? Não era uma randomização direta para 4 braços, você fazia primeiro 2 braços, depois, entre cada um desses 2 braços, randomizava novamente, para tentar responder justamente se darunavir ou dolutegravir é melhor e se dentro de cada um desses faz diferença utilizar AZT ou tenofovir, né? E, na verdade, como já foi dito aqui também, do ponto de vista de carga viral, de resposta virológica, daruna e dolutega tiveram resultados semelhantes, sem diferença estatisticamente significativa, mas do ponto de vista de carga viral abaixo de 1000, AZT e tenofovir apareceu aqui uma diferença estatisticamente significativa, principalmente em torno de falha terapêutica, né? Foi maior no braço AZT, foi pior trocar o antirretroviral do que manter o mesmo antirretroviral, né? Mostrando aqui a questão específica, a importância da toxicidade da adesão, como o Brits falou, em relação à eficácia virológica. O slide o Ricardo também já mostrou, mas é sempre bom mostrar, porque recentemente a gente estava em alguma reunião e alguém falou, poxa, mas o tenofovir com 65R vai transformar o dolo em monoterapia. E não é. O que se viu aqui é que não é. A gente vê aqui com o M65R e com o 84V, na verdade, uma eficácia muito alta dos 2 braços, tanto do daruna como do dolutega, né? Tanto do tenofovir como do AZT, inclusive, né? Então, tudo funcionou muito bem nesse paciente com 65R e 84V, provavelmente por conta da melhor adesão. Selecionou uma população de boa adesão, porque a população de pior adesão nem selecionou mutação nenhuma, né? Estava ali com 65R ausente, e aí, nesse caso, evidentemente, nessa população, o AZT foi bem pior, né? Porque é uma população que já adere mal ao tratamento, uma medicação mais difícil, certamente vai ter mais problema em relação a isso. O que preocupa um pouco em relação ao Nádia é isso aqui, né? O perfil de resistência no braço do dolutegravir. A gente viu 9 pacientes, 4 no primeiro ano e 5 no segundo, selecionando mutações de resistência consideradas de intermediário a alto. Alto principalmente no braço AZT, né? Aqui a presença da 118R, que é uma mutação que impacta muito o fold change do dolutegravir. Então, essa seria a grande preocupação, né? De você tentar fazer um Nádia na terceira linha. É a chance grande de você selecionar a mutação de resistência e, diante dessa situação, a gente perder mais uma classe. A gente sabe hoje que as 2 principais barreiras contra o vírus multiresistente dentro das classes que a gente utiliza mais habitualmente é o IPR e o inibidor integrase de segunda geração. Com os 2 ausentes, a gente realmente vai se atrapalhar bastante.
Posso dar um palpite aqui? Claro. Estevão, olha, você tem o dobro de resistência no braço do AZT do que no tenofovir. É coincidência? Não, mas eu acho que é adesão. Exato. Eu acho que é adesão. Eu acho que é adesão. Os caras ficaram mais em monoterapia no braço do AZT. Você tem que tomar 2 vezes ao dia, etc. Teoricamente, você deveria ser menos, né? Porque você tem mais uma droga ativa, teoricamente. Tem mais droga ativa no braço AZT do que no braço tenofovir. E mesmo Mas assim, se você falhou com não mais tem resistência no braço adesão, AZT. se você não Não tem tem adesão, adesão. não adianta a prerrogativa. Pois é. Não, mas esse é Pois o é, ponto, Brits, da toxicidade. Toxicidade é importante. O AZT é mais tóxico e aí ele está com o dobro de resistência, não é à toa. Entendeu? Perfeito. Eu acho que essa é a questão, sem dúvida nenhuma. Agora, falando um pouquinho da protease, então, né, a gente tem sempre possível consultar esse site do IAS, agora já resumindo aí com as drogas que a gente realmente usa, né? Dá para ver aqui a cola do que o Ricardo falou anteriormente, as mutações do indino, né? 46, 82, a 54, ou seja, o caminho que esse paciente percorreu, mas também essas mutações impactando lá em cima o lopina e o atazanavir. Porém, essas 3 mutações, teoricamente, não impactam o darunavir, nem a 46I, nem a 54V, nem a 82A. A mutação que impacta o darunavir das mutações que o paciente apresentava é a 89V. Né? Então, a gente tem uma mutação do darunavir aqui. Teoricamente, tendo uma mutação do darunavir, a gente nunca testou, que é a primeira coisa que a gente pergunta também. Dá para usar o darunavir de 800 nesse estudo, nesse paciente? Ou a gente tem que usar o darunavir 600, 100? Né? Teoricamente, a gente testou o darunavir 800, 100 até esse limite, o limite do estudo ODIN, pensando em estudo clínico controlado, né? Que foi o estudo ODIN, um estudo capitaneado pelo Pedro Kahn, que incluiu pacientes em falha terapêutica, que podiam estar usando inibidor de protease, que podiam ter falhado o inibidor de protease, mas que não tinham nenhuma daquelas 11 mutações do darunavir. E randomizou esses pacientes para tomar daruna 800, 100 uma vez ao dia ou daruna 600, 100 2 vezes ao dia, sempre com análogos de nucleosídeo, 2 ou 3 análogos de nucleosídeo, sem drogas de nova classe. Né? E esse estudo mostrou uma eficácia praticamente indistinguível um braço do outro, aqui em relação a desfecho virológico. Esse paciente tem uma mutação. É uma das mutações que concorrem ao título de mutação menos expressiva, né, do darunavir, né, junto ali talvez com a 11I, com a 33F, pouca coisa mais. E aí devolvo a pergunta para vocês. Vocês acham que nesse perfil dá para considerar que é quase zero de mutação, ou vocês acham que tem que usar darunavir 2 vezes ao dia? Eu acho que esse é um paciente que eu tenderia a ser mais tolerante em relação a essa regra, porque justamente eu priorizaria a adesão dele. Então, esse eu acho que daria para você pensar em dose única diária, pouca carga de comprimidos. Se fazer daruna com dodultegra, por exemplo, você teria 3 comprimidos ao dia. Então, seria bem mais tolerável e uma tomada única. Então, nesse caso, eu acho que eu priorizaria foco na adesão para ele. Você usaria travirina para ele? Eu adoro a travirina, mas eu acho que o problema da travirina é mais droga, mais na realidade. Você pensar, por exemplo, o trio, é só trocar o Raltegra pelo dolutegra, você teria lá atrás, com um monte de comprimido 2 vezes ao dia, você teria 90% em 6 meses de indetecção. Mas aqui Mas, assim, eu acho que... O que você acha de daruna e etravirina? Ponto. Eu acho que é uma combinação. Você pega lá os resultados do Duet, por exemplo, ela funciona bem. Tem algumas limitações, mas, de modo geral, é uma combinação que, inclusive, aparenta ter uma proteção maior contra mutações de resistência. A etravirina protege o darunavir contra mutações de resistência, digamos assim. Eu acho que o único inconveniente... Se funcionar, você está guardando na manga o dolo, né? Para uma época que o cara tiver mais adesão. Tudo bem, mas nesse caso você faria também dose única diária, 800 e etravirina. Essa seria uma alternativa atraente, mas
como o Estevão chamou a atenção, a etravirina dele ainda está meio baleado, que tem um 81C ali, né? Então, você já correria o risco de enfraquecer a barreira genética desse esquema. Então, nesse Eu caso, tenho se a ele tiver... impressão... Oi, diga, Não, Estevão. desculpa, Brício. Não, não, eu falei, eu tenho a impressão de que talvez a gente passe a usar um pouco mais essa combinação, porque a gente está usando a primeira linha agora com o inibidor de integrase, né? Então, acho que a gente vai ter essa tentação, de vez em quando, de usar a daruna e a etravirina, que a etravirina vai estar muito solta, né? Porque E a paciente... etravirina, eu acho que é uma droga subestimada. Primeiro, ela é muito potente. Segundo, tem uma barreira genética boa. Terceiro, ao contrário do que no início se pensava, é uma droga muito bem tolerada no dia a dia. E é neutra do ponto de vista metabólico. Então, tirando a questão de interações medicamentosas, é uma droga que eu, particularmente, gosto muito de etravirina e já resolvi alguns casos difíceis, por exemplo, com a adição dela. Então, eu acho que tem muita utilidade num cenário como esse, até porque, para resgate de segunda linha, por exemplo, você não tem muita coisa hoje ao nosso alcance, na realidade. Então, eu acho que ela vai ter um espaço, talvez, ampliado aí com o cenário que nós temos hoje. Mas tem esses senões. Então, depende. É uma população com comorbidade, por exemplo, com polifarmácia, complica um pouco das interações e tudo mais. Mas, em termos de atividade virológica, eu acho que ela reúne as características que a gente espera de uma droga para resgate: potência, tolerabilidade e, ao mesmo tempo, barreira genética robusta. Eu queria fazer só um comentário sobre o Odin especificamente, né? A falha virológica foi igual nos dois braços. Só um paciente falhou nesse estudo com resistência adicional na protease. Quando você pega o compilado de todos os estudos com darunavir, em que darunavir entrou sem resistência contra ele, são pouquíssimos, assim, são 4 ou 5 casos, estou falando de mais de 1.000 pacientes, né? 4 ou 5 casos em que algum paciente, na verdade, algum vírus selecionou mutação contra ele. Tem um paciente lá atrás no Artemis, um paciente que abandonou o tratamento, que fez a 11I, tem um paciente lá atrás no estudo de monoterapia, mas é uma coisa muito infrequente, de uma forma geral, né? No Odin, teve um paciente no braço da 800 que falhou e foi um non-responder, né? Ou seja, ele teve carga viral indetectável na semana 12 e foi só. A partir daí, ele nunca mais funcionou, né? Falhou e falhou com resistência. Agora, olha que curioso. Ele tinha um histórico de falha lopinavir durante 3 anos, mas não estava mais tomando lopinavir. Ele estava tomando efavirenz e estava falhando com efavirenz, já há 2 ou 3 anos. Quando ele faz a geno de baseline, ele tem a 63P e a 77I. E na semana 24, ele já tem esse enorme número de mutações aqui. Quer dizer, tudo leva a crer que esse paciente já tinha essas mutações arquivadas e elas não apareceram porque o paciente não estava tomando lopinavir. Então, acho que esse é um outro cuidado que a gente tem que ter um pouco, né? Ter certeza que realmente a genotipagem corresponde à realidade, e para isso a gente vai ter que levar em conta esquemas anteriores e não necessariamente para já fazer um esquema multi-RRR, mas esses pacientes têm que ser observados com mais cuidado. A gente tem que ficar bem de olho em relação à falha virológica dele, porque pode ter resistência acumulada, pode ter resistência arquivada, que a gente não está vendo, e essa resistência aparecer durante tratamentos, a gente trata com um número de drogas menor. Não estou falando desse paciente, desse caso especificamente, não. Só estou falando que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pega pacientes com histórico complexo de uso de medicação e que a gente tem uma genotipagem isolada naquele momento para tomar uma decisão. Acho esse caso bem, bem relevante, o caso desse estudo especificamente. Perfeito. E aí temos a questão do do it, que vocês falaram aqui. Hoje a gente está no varandão da saudade, né? Cada estudo antigo, Motivate, Benchmark, Do It. O Do It foi um estudo lá para o início do século, né? Que pegou pacientes em falha de terceira linha. E o Do It é uma coisa curiosa, porque todos os pacientes foram resgatados com darunavir, né? Ou darunavir. Podia usar Fusion, na verdade. Darunavir análogos com ou sem Fusion, com etravirina, não tinha dor integrada nesse estudo, ou placebo. Né? E todos tinham que ter pelo menos um histórico de mutação nas 3 classes principais, análogo, não análogo e protease. E o Do It mostrou uma coisa curiosa, é óbvio que o estudo não foi desenhado para isso, né? Então o N de alguns subgrupos é pequeno,
mas ele mostrou que a importância de uma outra droga aumenta à medida que vão aparecendo mutações para darunavir. No zero, embora o N seja pequeno, numericamente o resultado do placebo foi até um pouco melhor da etravirina. Talvez ali um pouco no lado do menos é mais. Agora, a partir de uma mutação, já é uma diferença estatisticamente significativa você usar a etravirina ou não usar a etravirina. Ou seja, uma nova droga de nova classe. Novamente, surge a pergunta. Teoricamente, esse caso que a gente está fazendo tem uma mutação. Mas, novamente, é aquela mutação que a gente fica na dúvida se a gente releva ou não, né, que é a 89V. Eu acho que se fosse a 50V ou a 54L, uma mutação mais pesada, eu não teria muita dúvida. Eu tentaria aqui usar um esquema com 3 classes, seja tenofovir, daruna e etravirina, ou seja tenofovir, daruna ou dolutegravir, ou daruna, dolutegravir e etravirina. Mas, nesse contexto, vocês acham que a gente dá para fazer um esquema aqui com duas classes? Ou a gente deve partir para 3 classes? Pensando numa carga viral alta também, né? Que é o caso desse paciente. Na hora que você fala 2 classes, você está falando etravirina Análogo e IP, daruna? IP ou IP inibidor integrase. Ou você tem que fazer análogo IP inibidor integrase, ou inibidor integrase IP e não análogo. Mas, enfim, você precisa usar 3 classes, ou basta usar análogo IP ou IP inibidor integrase aqui? Eu usaria 2, viu? Eu usaria 2. Para o teu paciente, eu usaria 2. E a minha dúvida, seguramente eu usaria o inibidor integrase, o dolutegravir, a não ser que não fosse o momento de você, não fosse o momento do paciente, está numa época de uma péssima adesão, qualquer coisa assim. Eu usaria o dolo, e a minha dúvida ficaria, faço dolo tipo Nádia, mais 2 análogos, ou faço dolo com daruna, né? Pensando mesmo em toxicidade, eu não tenho certeza que daruna e 800, 100, ele é mais tóxico que tenofovir e lamivudina, né? Porque tenofovir às vezes dá alguma coisa, dá uma cefaleia, dá algum mal-estar, né? Não tenho essa certeza, mas seguramente eu faria isso daí, né? Ou Nádia ou usaria daruna. Nesse paciente, eu acho que eu provavelmente usaria dolutegravir com daruna. Entretanto, eu ficaria lá atrás com uma ideia subjacente de que provavelmente ele funcionaria como você está propondo aí, um esquema estilo Nádia mesmo. Porque, pelo tudo que já foi colocado aqui na realidade, a gente provavelmente teria uma chance razoável de detectar esse paciente simplesmente com 2 NUCs e dolutegravir. O ensinamento do dolo para a gente é o seguinte: você não precisa de 2 classes, você precisa de uma classe meia. Porque a gente faz Dovato, que é uma classe meia. Tem medicamento que você precisa de 2 classes, tem medicamento que você precisa de uma classe meia. Se o IP está limpo, você precisa de uma classe meia. Se você está usando um dolo, você precisa de uma classe meia. Então, eu não usaria 3 classes aqui, por exemplo. Essa é a minha. Eu estou plenamente de acordo com você. A dúvida, e a dúvida mesmo, estou jogando porque para mim é uma dúvida, é se a gente considera esse IP livre ou não. Então, eu considero ele como meia classe, naquele sentido de que o dolo não precisa de 2, ele pode ser 1,5. Então, eu não daria uma atividade plena para o daruna nesse caso, sendo pessimista, mas eu acho que o que tem de atividade é mais que suficiente. Eu acho que nós estamos ainda muito aferrados àquele paradigma que lá o Motivate deu aquela ideia de que você precisa de pelo menos 2 drogas ativas no esquema de 3 para você fazer o resgate com sucesso. Mas você sabe o que é? Esses estudos antigos, eles não consideravam classe ativa. Então, tinha um tenofovir ativo, ele era considerado como um medicamento ativo, e não é, isso é um erro. Ele não é plenamente ativo na hora que a tua base é maraviroc ou raltegravir, né? Então, eu acho que o raciocínio é assim: a gente precisa de 2 classes ativas, plenamente ativas, tá certo? Você vai falar assim, olha, funciona com 3 medicamentos ativos, mas é tenofovir, maraviroc e raltegravir, né? Você está aí com 2 classes e meia.
Não, o que eu acho que essa análise sugere é um pouco isso. Né? Assim, com pouca mutação para Daruna não precisa de muita coisa. Daruna em 2 análogos resolve, certamente Daruna em Dolutega resolve. A questão é aonde que ele começa a precisar. Se você fosse analisar esse estudo simplesmente, né, que compara todas as mutações como igual, a partir de uma mutação parece fazer diferença usar uma outra classe ou não. Mas é óbvio que você tem que levar em conta a adesão, é óbvio que você tem que levar em conta que mutação apareceu de fato, né? Tem outros dados. Por isso que eu acho que eu ficaria em cima do muro. Sinceramente, dependeria do paciente. Mas eu teria uma ideia, que nem esse paciente não era meu, tá? Esse paciente foi um dos que eu peguei da base lá da Renagena. Mas eu teria a ideia de começar um esquema com tenofovir 3-TC da Daruna e Dolutegra e baixar depois, tá? Porque essa carga viral ainda está muito alta também. Pode ser, Mas assim, pode ser. talvez eu mudasse de ideia se eu olhasse o paciente, ou se eu estivesse do lado do paciente. Mas eu acho que são alternativas que a gente tem que levar em consideração nessa situação aqui. Porque é isso, a protease não está muito na mão, né? Já tem uma mutação para Daruna e dá um pouco de medo, né? Eu acho que se fosse para usar um dos outros esquemas, eu tenderia a não usar o dolutegravir no momento inicial, pelo menos, até eu ter certeza que esse paciente está tomando medicação. Mas, enfim, é uma dificuldade mesmo. Por isso que eu botei esse caso aqui. Não tem um gabarito. Tem coisa que a gente sabe que não pode fazer. Mas o que dá para fazer aqui não é claro. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Se já tivesse Dovato, você faria Dovato e Daruna ou faria Daruna e Dolutega só? O Dovato sempre tem a atração de pílula única e com aquele complemento luxuoso da lamivudina, né? E com todos os pesares continua aí firme e forte, dando uma mãozinha, digamos assim. Então, eu acho que, num caso como esse, seria bastante atraente utilizar a lamivudina em pílula única com dolutegravir. Não acrescentaria toxicidade, não acrescentaria pílulas nem tomadas, e, ao mesmo tempo, você tem um reforçozinho que não é desprezível numa Eu situação acho. como essa. A lamivudina é um milagre, né? Um remédio da década de 90, já aposentou todos os seus conterrâneos há uns 10 anos e ela continua lá. Conterrâneo não, contemporâneo, né? Pô, É impressionante. um dos Bom, primeiros antiretrovirais. também inibe telomerase, tá? Eu falei Tá. isso aí outro dia, a Roberta falou assim, não, aí eu mandei o artigo para ela, inibe telomerase também. Então, vamos ver daqui 30 anos. Vamos lá, mas isso aqui eu já mostrei. Aí tem o Saline, né? O Saline foi o estudo que comparou Daruna com Dolutegra, perdão, Dolutegra com Raltegravir para pacientes virgens, inibidores integrais. O Saline é curioso, porque na verdade você não precisava ter grande resistência, né? Ao contrário dos outros estudos, como o Motivate, ou o Do It. O Saline, na verdade, o paciente precisava ter resistência a 2 classes, teoricamente, e ele já poderia entrar no estudo, né? É claro que muitos desses pacientes acabavam sendo multiresistentes, mas alguns não tinham tanta resistência assim. E o que se viu foi que o Dolutegra foi superior ao Raltegravir, falhou metade, né, de uma forma geral, foi uma falha bem menor, mas eu quero mostrar especificamente esse grupo de TBO contendo inibidor de protease, e mais especificamente o grupo que continha darunavir. A gente vê que um grupo parecido com esse paciente, né, Daruna, tudo bem que o Daruna nesse estudo era Daruna de 600, majoritariamente, mas Daruna com Dolutegra dá uma eficácia de 85%, independente do que você faça de resto, né? Então, realmente, é um núcleo de resgate que é poderoso, né? De uma forma geral. Parece precisar de pouca coisa a mais, realmente, desde que sejam drogas ainda com atividade confiável. Agora, esse paciente, ele acaba iniciando, ele fez a coisa menos conservadora possível, que não é o que eu faria, que ele usou darunavir 2 vezes ao dia. Ele foi by the book, né? Tem mutação para daruna, vamos fazer 2 vezes ao dia. Tem uma mutação para daruna, vamos fazer uma droga a mais. Tenofovir TDC, daruna e Dolutegra, expressão viral adequada após 12 semanas. Começa a apresentar episódios de hiperglicemia e hipertensão arterial, inicia metformina alapril. 1 ano depois, durante o curso de tratamento com anti-inflamatório para dor lombar, ele evolui com insuficiência renal aguda, sendo suspenso todo o esquema durante o período de internação. Ele recebe alta com creatina de 1,8 e um clearance mais baixo, né? E retorna ao infectologista depois de 3 semanas para reinício de tratamento. Bom, e agora eu acho que vocês já imaginam o que vocês fariam, né?
Imagino que agora vocês todos iriam para uma das duas opções de cima, certo? Não podendo usar tenofovir. Seguramente. Eu acho que tenofovir aí, abaixo de com 40, clírace de 40, ninguém vai utilizar, obviamente. E provavelmente qualquer uma das duas alternativas que você citou seriam adequadas para manter esse paciente indetectável. 2 semanas de É interessante, interrupção, né, Brits, que não tem nenhuma virologicamente errada. pois é, mas Não, você não tem. teria só a questão da adequação à tolerabilidade e principalmente à comodidade posológica, né? Quando você coloca etravirina, maraviroc, mais pílulas, isso acaba complicando um pouco a adesão desse paciente. As duas primeiras, principalmente se a gente tivesse Dovato já aqui, já seriam mais esquemas bem mais simplificados. Então, 3 pílulas uma vez ao dia, isso seria uma coisa mais tranquila para você tentar. Se bem que ele usou o Darunavir 2 vezes ao dia, né, na verdade, no esquema inicial. Ele estava usando, ele estava usando um esquema que não era cômodo e estava Pois é, funcionando. É claro que a gente só sabe disso agora. A pois é, chance dele não aderir bem ao tratamento era grande também. exatamente. Deixa eu perguntar uma outra coisa, então, para vocês. Duas, na verdade. Se você optasse nesse esquema para fazer uma das duas opções de baixo, daria para fazer tudo uma vez ao dia, com qualquer uma dessas, etravirina ou maraviroc? Com etravirina, sem dúvida nenhuma. Eu nunca uso etravirina 2 vezes ao dia. Eu É uma também. droga com 30 horas de meia-vida, pelo menos, então você tem tranquilidade para manter dose única diária, comodidade posológica, e tem, sem contar que ela é hidrossolúvel, né? Então você pode usar a água num copo para tomar o resto dos Aguinha. comprimidos. Pois é. O Maraviroc, o Ricardo colocou aquela questão do Motivate lá atrás, que você, num subgrupo do paciente, eventualmente você teria necessidade de 2 tomadas ao dia, mas já seria, digamos, De acordo com o Motivate, né, Brits? Aqui, para esse perfil de paciente, uma vez e 2 vezes é igual. pois é. Seria igual, né? Uma vez. Então, você poderia, mas também seriam mais pílulas, né? Qualquer uma das duas alternativas, mais Sim, 2 com comprimidos a mais. Ela certeza. está usando Darunavir, tudo bem. 2 a mais, isso já poderia complicar um pouco a adesão dele. Então, eu diria que os 2 primeiros simplificaria, digamos, em termos de número de pílulas, 2 pílulas a menos, então eu optaria por um dos deles, mas, como o Ricardo disse, virologicamente, qualquer um desses aí vai bem. Seguramente seriam eficientes para detectar esse paciente. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Se tivesse mais mutação, mais resistência no darunavir aqui, vamos supor que tivesse uma 50V, ele falhasse com esse esquema que ele estava tomando, faz a Giana e aparece a 50V junto, ou a 54L, vocês escolhem aí. 54 já tinha mutação, né? O que vocês acham que seria mais conveniente para esse paciente? Ou seja, um Darunavir Mesmo assim, dá intermediário. para apostar? Isso. Pensando no intermediário. Pensando que o genotipo da 76V, aparece uma das mutações que podem estar. Na verdade, a 76V ela é uma mutação que atrapalha, é uma mutação dulopina, né, principalmente subtipos não B, mas que ajuda o atazana. Então, o paciente está falando atazana pode ter escondido ali em algum momento a 76V. Você não precisa pensar nisso na hora, mas vamos supor que isso tivesse acontecido, de fato. Né? Tivesse ainda 76V aqui. Vocês mudariam um pouco a ordem do que vocês pretenderiam fazer aqui? Ou dá para fazer qualquer um dos dois esquemas de cima ainda? Eu acho que eu tenderia a manter um dos dois em cima mesmo com essa situação, porque você ainda teria uma atividade, como o Ricardo pontuou há pouco, você teria uma droga e meia aí, drogas de boa qualidade, de boa barreira genética e com uma atividade, potência virológica bastante elevada. E num paciente que já está teoricamente suprimido. Ele fez uma supressão, ficou 10 dias sem tomar, provavelmente ele não aumentou viremia significativamente nesse período. Então, você teria a chance de ressuprimi-lo com simplesmente voltando ao esquema original sem nenhum problema. Eu acho que não mudaria muito a minha visão nesse caso. Estevão, na hora que você olha o Odin, fala assim, olha que bonito, né? 0 mutações para Daruna, 1, 2, 3, vai caindo. Isso é pré-dolo, né? Isso é totalmente pré-dolutegravir. Não vale mais, eu acho. Odin, você fala do it, né? Eu falo do it. Não, você não falou é, Odin, mas você não falou é, do it, né?
Não é do Odin também, que você tem um número de mutações? Ah, não, é do It. Não, o Odin tinha Total, que ter zero. Isso, O Odin tinha que ter não, zero. tinha que ter zero. Não, é o do It, né? Então, isso daí é uma época pré-dolo, que é muito mais potente, né? Segura. O dolo detecta carga viral depois de um ano de 91% das pessoas em monoterapia, né? Então, vai faltar um pouquinho para os outros 9%. Sendo Não, que desses não tem. 9%, 6 não tinha adesão, só 3 tinha adesão. Então, teoricamente, né? Eu não tenho dúvida. O medo que dá a esse tipo de paciente é que, se perder o dolo, você se complica. É. Né? Mas, enfim, é claro. Né? Não está muito claro também que você vai perder o dolo com mais facilidade se botar mais droga ou menos droga. Mas, se perder o dolo aqui, ele se complica. Né? E na verdade, embora a gente tenha essa percepção, a gente não tem trabalho com Daruna Dolutegra com mutação para Daruna, com terapia dupla. A gente imagina que funcione, né? Mas a gente não tem trabalho. Novamente, não estou criticando, estou só colocando aqui as diversas nuances de um caso desse, né? Que a gente fica um pouco em cima do muro. Em qualquer forma, eu vou falar rapidamente aqui das opções que a gente daria se a gente tivesse que evoluir com novas classes, né? O Dolutegra é a primeira droga que entra, Etravirina e Maraviroc são drogas que já tiveram no mesmo nível, hoje não mais, né? Hoje a etravirina é considerada, se as duas condições estiverem dadas, ou seja, a etravirina é sensível e a CCR5 trópico, a opção deve ser a etravirina pela experiência, né? A experiência que a gente tem com a etravirina, a experiência em estudo clínico é muito maior. A gente tem ali o trio que o Brito já citou, né? O próprio DUET, né? Então, a experiência com resgate com essas drogas novas é maior com a etravirina, que o Maraviroc ainda vive muito do Motivate. Né? A verdade é que o Maraviroc, pós-Motivate, ele não é exatamente, ele não tem muitas histórias de sucesso, mas ele também nunca foi testado em resgate profundo. Né? Ele foi testado mais em esquemas de simplificação. De qualquer forma, nós temos aqui a opção, né, de fazer um estudo. Tem um estudo que usou esquemas sem análogo. Né? Hoje em dia, a gente até meio ocioso falar isso, já que tem sistemas de terapia dupla sem análogo. Esse, o Options, foi um esquema de terapia mais avançada, com 3 medicamentos, né? Pelo menos 3 medicamentos desses remédios que a gente faz hoje em dia para paciente multifalhado, Daruna, etravirina, dolutegravir. Na época não tinha dolo, raltegravir, Maraviroc, enfuvirtida. E esse estudo em pacientes multifalhados com resistência nas 3 classes principais, randomizou fazer um esquema com escolha dessas 3 drogas versus acrescentar também o análogo. Como o Ricardo já falou, esse é um estudo da era pré-dolo. Né? Esse é um estudo que foi feito com Raltegra, né? Onde talvez isso fosse mais importante, né? A utilização de um número maior de classes ou enfim, de esquemas ainda com análogo. Esse estudo não mostrou diferença entre usar e não utilizar análogo, né? Nesse contexto, né? Usando três drogas diferentes. Na verdade, até morreu mais gente no classe de análogo. Foi até estatisticamente significativo isso, mostrando que análogo parece que pelo menos dá azar, né, nessa história toda. Já tem dados mais avançados, né? Recentemente saiu os dados de 96 semanas do Options, mostrando que o resultado mais ou menos se mantém. Novamente, é um estudo usado para corroborar esquemas sem análogos, mas talvez usando um número maior de drogas do que a gente precisa hoje em dia, já que é um esquema que de uma época que a gente não tinha aqui dolutegravir, e também a gente tinha mais problema de mutação na protease, né? Porque a gente ainda tinha muitos pacientes nessa época falhados a inibidores de protease mais antigos, como a tazana e lopina. Né? Então, é uma opção, mas a impressão que a gente tem, como a gente discutiu aqui esse caso agora, é que talvez não seja mais uma necessidade tão frequente, uma vez que a gente tem aqui darunavir, o dolutegravir, com uma eficácia muito boa para esquemas de resgate, mesmo sem contar com outras classes plenamente ativas. Tem Estevão, algum comentário a fazer? tem um Diga. comentário aqui, uma questão. O Sávio está perguntando se, nesse caso, não seria uma opção voltar a pensar em azetiltristeza e dolutegra, se aumentasse a resistência ao daruna, já que no NADI não havia diferença entre tenofovir e AZT, mas, nesse caso, o paciente tinha um clearance baixo
com a viremia bem menor também, e o que justificaria talvez essa... O que é que você acha? Eu não usaria, se eu precisasse de uma outra droga nessa situação, se fosse a minha percepção de que precisaria de uma substituto do tenofovir, eu provavelmente usaria Travirina, tá? Ou Maraviroc. Eu não iria para a AZT, não. A AZT realmente eu acho uma droga que ficou muito complicada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista... E a gente vê, né, mesmo com a droga plenamente ativa, mais ativa que o tenofovir, ela não consegue ter um desempenho tão bom porque compromete muito a adesão. Entendo, né, que dentro da lógica, poxa, vai funcionar bem, é uma droga que está ativa, vai substituir o tenofovir. Mas eu, sinceramente, é uma droga que eu tenho limado do meu arsenal. Eu prefiro ou confiar que o 3TC vai segurar com as outras duas drogas, que eu acho que é uma coisa que a gente poderia contar nesse momento, provavelmente, principalmente se eu tivesse o Dovato, seria minha opção preferencial, ou se realmente eu ficasse com medo, né, numa situação de um paciente já multifalhado previamente, mas que está bem aderente agora, eu tivesse e não pudesse usar análogo, talvez optasse por um esquema desses com Daruna, se ele tivesse muito quebrado, Dolutegra e uma outra droga, sendo essa droga Maraviroc ou Etravirina. Pois bem, nós já estamos no nosso limite de tempo, aliás, já passamos. A discussão está ótima, mas acho que o Estevão vai Vou fazer deixar as as conclusões conclusões aí aqui agora. só para registro. Mas é tudo que a gente falou aqui, na verdade, né? Eu acho que a Vou pôr discussão assim. foi muito... Bom, continue, Estevão, pode ir. Não, é só para dizer que ter o dolutegravir, que é isso que a gente já falou, né? Ter o Dolutegravir e o Daruna agora em contexto clínico mais precoce certamente vão diminuir o risco de você chegar num vírus multiresistente, né? Acho que é uma coisa que a gente vai ver cada vez menos. O Dolutegravir em segunda linha é uma opção, mas a gente tem que tomar cuidado com a adesão para evitar perdas terapêuticas. E esquema de resgate com Daruna e Dolutegravir vão funcionar com ou sem análogos ou Etravirina e Maraviroc, dependendo do contexto clínico. Basicamente é isso. Perfeito. Então, eu acho que justifica plenamente nosso atraso hoje, porque a discussão foi muito boa, eu acho que extremamente elucidativa. E aqui nós temos vários comentários no chat dizendo justamente que a qualidade dos assuntos discutidos aqui. E eu creio que isso traz também uma coisa que é importante que o Estevão colocou, né? Nós não temos tantas certezas hoje assim, uma série de pontos aí, na verdade. Temos que aprender algumas coisas ainda, mas eu acho que o que fica claro disso tudo é que, às vezes, nós temos que ser mais cautelosos em termos de pesar a mão, privilegiando principalmente a questão da tolerabilidade. Como eu já vi todos aqui, e eu, inclusive, já disse isso algumas vezes, o melhor esquema é aquele que o paciente pode usar, na verdade. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre o que nós queremos de potência virológica do esquema, mas, ao mesmo tempo, o que nós podemos ter de tolerabilidade, para garantir uma boa adesão, e aí sim o esquema vai funcionar. Nenhum esquema vai funcionar sem adesão. E, bom, continua aqui de novo vários comentários elogiosos a todos os presentes, e, obviamente, as duas apresentações, o caso e a apresentação, foram excelentes, a discussão mais ainda. E eu agradeço o Estevão e o Ricardo por essa ótima sessão. Antes de terminar, vou dizer só para o pessoal que nós estamos fazendo essa sessão a cada 15 dias, mas devido às minhas férias, merecidas, diga-se de passagem, e as olheiras estão mostrando isso, eu vou fazer um espaço maior, nós vamos voltar na 9 de agosto. E nesse caso, vamos mudar um pouco. A sessão vai ser basicamente focada em pediatria. A gente tem uma sessão para pediatria. Cíntia reclama que está aqui presente sempre que os pediatras fiquem sempre em último, as crianças estão em último lugar na terapia retroviral. E pelo menos discutir a gente tem aqui, mesmo que não tenha tantas opções chegando para crianças, mas é um tema que merece uma discussão e nós vamos ter Cíntia e o Jorge Pinto novamente fazendo a dobradinha de primeira qualidade aqui para discutir esses pontos. Então, até lá. Mais uma vez, obrigado, Estevão, Ricardo. Espero que a gente se veja lá no IAS e consiga discutir esses temas digamos, em condições mais ideais. Isso, é verdade. Gente, sempre um prazer. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Brice, pelo convite. Ricardo, mestre, prazer. Boa noite, pessoal.